Bom dia, queridos amigos do Ministério de Jejum e Oração. Wellington Ribeiro falando com você. É uma alegria muito grande iniciarmos o nosso jejum de hoje, onde vamos mais uma vez refletir sobre versos que falam ao nosso coração. Eu quero que você já esteja preparado e preparada para que a cada hora possamos refletir em um texto das Escrituras Sagradas que vão, com certeza, trazer para a gente não apenas uma informação, mas também esperança e orientação vinda de Deus para a nossa vida. Vamos juntos? Forte abraço. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43, verso 13. Esse é um texto que fala sobre realmente o poder e a soberania do nosso Deus. E nada melhor do que iniciar o dia de hoje relembrando o poder de Deus. Isso porque eu tenho certeza que muitos de nós dormimos com tantos problemas na cabeça e quando a gente acorda, quando consegue dormir e quando acorda, muitos deles já estão batendo a nossa porta, não é mesmo? Isso faz com que às vezes a gente duvide do poder, da grandeza de Deus. E por isso eu escolhi esse texto para podermos iniciar o jejum de hoje, para relembrar a você que quando Deus age, Ele realmente é todo o poder. Antes que houvesse dia, eu sou. Deus, ele antecede a criação. Ele é eterno. Inclusive, essa é uma das grandes dúvidas que surge na cabeça dos seres humanos, né? Quem foi que criou Deus? Qual a origem dele? Ele é, ele sempre existiu, ele sempre foi e sempre será. E olha, isso traz pra gente uma, uma interrogação na cabeça tão grande que a gente não consegue imaginar. Ao mesmo tempo que traz essa interrogação, isso enche a gente de alegria. Porque o seu Deus, ele sempre existiu e ele sempre existirá. Isso mostra que você tem um Deus todo-poderoso, um Deus que tem todo o poder à sua disposição e que está olhando tudo aquilo que está acontecendo conosco. Embora muitas vezes a gente perca a paciência, embora a nossa fé seja provada, testada, Deus, ele sempre é Deus. Ele é o grande eu sou. E quando ele age, absolutamente nada pode escapar ao seu agir. Quando olhamos na história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, principalmente as profecias que Deus pronunciava sobre o seu povo, sobre a história dos reinos e da terra, nós olhamos que elas se cumprem perfeita e harmonicamente, mostrando que a mão de Deus está no controle da história. E essa mão que está no controle da história é a mesma mão que quer estar no controle da sua vida no dia de hoje. Portanto, creia no seu Deus e no agir dele sobre a sua vida. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, verso 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor é a fonte de toda a sabedoria. O Senhor é a fonte de todo o conhecimento, porque Ele é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas que existem no mundo. E muitas vezes nós ficamos sem o conhecimento, sem o entendimento, não apenas de coisas temporais, como informações, como principalmente de coisas espirituais, porque não buscamos realmente na fonte como deveríamos. E aqui o buscar, eu me refiro verdadeiramente a uma entrega do nosso coração, a uma súplica verdadeira, incessante e ardente por saber, por compreender as coisas que Deus está disposto
a nos revelar. Muitas vezes nós não temos o desejo de conhecer sobre determinadas coisas. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro, mais um livro, né, sobre o jejum. Tem alguns outros livros que estão sendo escritos sobre outras coisas. E ao longo desses 8 anos do Ministério do Jejum, toda semana eu leio, pesquiso alguma coisa sobre o tema. E às vezes também eu paro para poder ficar refletindo em oração, busco informação de Deus, busco a impressão do Espírito Santo, para que ele vá abrindo a nossa mente para compreender. E à medida... Ó, o galo cantou aqui, tá vendo? Eu tô aqui no quintal hoje, tá? Então por isso você tá escutando esse fundo musical diferente. E à medida que a gente se dedica a isso, o Senhor ele tem prazer em nos revelando. Eu vejo, queridos, que às vezes nós começamos a fazer uma pesquisa, uma leitura ou se interessar sobre um assunto, mas rapidamente a gente desiste dele. A nossa vida é tomada por outra prioridade e assim a gente coloca, como tem um ditado, né? A gente coloca para escanteio aquela busca por uma informação, pelo conhecimento. A palavra de Deus aqui nos diz que se você e eu clamarmos ao Senhor, Ele pode nos responder e trazer conhecimentos que nós nem imaginamos, impressões e percepções que nós nem sonhamos que poderíamos ter um dia. E eu me recordo, quando falo sobre esse assunto, daquilo que Deus revela a Daniel no sonho, daquilo que Ele revelou também a José, daquilo que Ele revelou aos profetas, daquilo que Ele revelou a Salomão, a tantos homens e mulheres, não somente na Bíblia, mas ainda hoje, que quando buscam o Senhor, Ele tem revelado a sua graça, o seu conhecimento. E isso não é para que as pessoas que recebem tal informação ou tal conhecimento se gloriem, não é esse o objetivo. Porque o Espírito sonda o coração e ele o faz porque sabe que com aquela informação mais pessoas serão abençoadas. Então, o Senhor hoje ele tem um desejo de revelar a você também. Não há nada em você que lhe faça não merecedor de receber esse conhecimento ou uma informação. Eu acredito que às vezes o problema está em nós, em não querermos, em não buscarmos, em não clamarmos. Por exemplo, se você escolher um tema ou se você se deixar ser impressionado pelo Espírito e quiser a compreensão sobre determinado assunto e começar a ler sobre isso, a estudar, a pesquisar na Bíblia, a fazer ligações com personagens sobre o tema, a orar, a deixar o Espírito de impressionar, eu tenho certeza que o Senhor vai começar a revelar a você coisas grandes e ocultas que ninguém sabe ainda. Não quer dizer que você vai inventar a roda espiritual, mas você vai ter novas impressões e essas novas impressões vão ajudar a vida de muita gente que precisa saber sobre isso. O meu povo perece por falta de conhecimento, também diz a palavra. Mas aqui eu quero que você não faça parte desses que perecem. Eu quero que você faça parte daqueles que recebem as revelações de Deus para os tempos de hoje. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações capítulo 3, verso 22. Eu me recordo que alguns dias atrás nós falamos sobre a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, não foi? E hoje a gente complementa essa ideia falando exatamente que a misericórdia do nosso país, querido, não tem fim. Não tem fim. E ela é a causa, é o motivo pelo qual você e eu não apenas não somos consumidos, mas também aqueles que nós amamos, que estão longe da presença do Senhor, ainda continuam tendo
uma oportunidade de reconciliação. Nesse momento, eu quero convidar você a se ajoelhar e a fazer uma oração por alguém que você ama muito, mas que está longe da presença do Senhor, para que a misericórdia do Senhor o alcance. Clame, coloque esse nome ou esses nomes, cita a situação, pede com amor, pede com carinho, para o Espírito Santo alcançar o coração deles, criar circunstâncias onde eles sejam mais uma vez impactados pelo amor de Deus e que eles reconheçam que há um Deus no céu que os ama e que deseja salvá-los. Esse nosso momento do jejum, eu quero que nós façamos ele de intercessão, para que a misericórdia do Senhor que se renovou hoje sobre todos nós também alcance a vida dessas pessoas e que elas venham à presença do Senhor. Queridos, nesse momento eu quero deixar com você esse texto e eu vou deixar ele aberto para você escolher qual é a aliança que você gostaria que o Senhor fizesse com você e qual é a aliança que você também gostaria de fazer com o Senhor. A aliança naquele tempo antigo, ela tinha uma característica muito forte, um compromisso irrevogável. E Deus, ele é um Deus de aliança. A gente olha ao longo das Escrituras o desejo de Deus sempre tendo a iniciativa de fazer a aliança com o seu povo, com seus filhos. E esse é o mesmo Deus que ainda hoje está desejoso de fazer uma aliança com você. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão abalados, porém a minha bondade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54:10. Vamos entrar em aliança com o Senhor? Qual é a aliança que você quer fazer com o Eterno? Escreve isso na sua Bíblia, escreve num papelzinho, coloca na sua Bíblia, bem em cima desse texto, e receba essa bênção do Deus de aliança. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Deuteronômio 31:8. Esse texto é maravilhoso, amados, e eu coloquei como título companheiro, porque Deus, ele é um companheiro de jornada. E aqui o povo de Israel é o momento onde eles estão prestes a entrar na terra prometida. Moisés está fazendo o seu discurso de despedida. E ele sabia que ele iria descansar, mas o povo ainda estava iniciando a sua jornada de entrada na terra. E o Senhor faz essa promessa maravilhosa. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Queridos, quantas vezes a gente sai de casa sem pedir que o Senhor vá adiante? Quantas vezes nós tomamos decisões sem o Senhor estar adiante? Quantas vezes fazemos tantas coisas sem colocar o Senhor adiante? Para colocar o Senhor adiante, há necessidade de confiar que Ele está fazendo o melhor. O Senhor vai adiante. E quando o Senhor vai adiante, as coisas, com toda certeza, sempre serão melhores do que quando você e eu estamos adiante. E para relembrar esse momento aqui, onde Moisés está fazendo essa promessa de Deus para a nação, é só lembrar de tudo aquilo que Deus fez enquanto eles estavam atravessando o deserto. Você se recorda que de dia uma coluna, uma nuvem, ia adiante do povo, e de noite uma coluna de fogo. E tinha um detalhe também, que além dessa coluna, o Senhor também ia com uma espécie de uma nuvem, e aonde a nuvem parava era o sinal de que ali o povo deveria montar acampamento, ou seja, o Senhor, ele sempre estava indo adiante do seu povo. E hoje, será que o Senhor tem ido adiante de cada um de nós? Será que nós temos permitido? Eu acredito que essa promessa dessa companhia e dessa direção divina são essenciais para a nossa vida hoje. Vamos colocar o Senhor adiante? Amores, eu não vou conseguir gravar o áudio como eu gostaria de gravar nesse horário, que eu estou tendo que sair daqui e vou perder o meu sinal de internet.
Mas esse aí é um texto de Esther muito bonito, aonde ela convoca a nação para poder se juntar a ela em jejum e oração diante do pedido que ela faria ao rei para poupar a vida de todos os judeus. Ela tomou uma firme decisão, colocou-se em risco para poder abençoar a sua nação. Decisão. Uma decisão. Que coisa maravilhosa, né? Depois eu vou ver se eu consigo fazer uma reflexão desse do último texto, meio-dia, tá bom? Que aí vai ficar melhor, tá? Amores, chegamos ao final do nosso jejum de hoje e eu quero deixar esse texto porque ele é muito lindo. Romanos 8:37. Eu me recordo que alguns dias atrás nós falamos sobre os outros versos, 38, 39, mas esse aqui é muito lindo e eu quero frisar algo muito importante para a gente. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A nossa vitória não é simplesmente porque você e eu decidimos nos esforçar ou decidimos seguir o caminho de Cristo. A nossa vitória é porque Ele nos amou. É isso mesmo. A sua vitória é porque o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo, o amor de Deus está sendo derramado em nossa vida. Então, em todas estas coisas, em todas as tribulações, em todas as lutas, em todos os desafios, em todas as provações, em todas as alegrias, em todas as bonanças, em águas calmas ou em águas agitadas, em todas, na saúde ou na enfermidade, nas lágrimas e no sorriso, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aquele que nos amou. Eu quero que você hoje internalize isso para você, tá? O Senhor quer te dar a vitória. Não para que você suba no pódio e para que você ganhe uma medalha ou um troféu. Não. Ele quer que você vença porque Ele te amou. É o amor dele que vai tornar você um vencedor e uma vencedora diante dos desafios que você tem enfrentado e diante dessa grande jornada que se chama vida. Tá bom? Lembre-se disso. Internalize isso e viva isso. Um abraço carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro. Eu quero que você se sinta abençoado e abençoada. E amanhã de manhã estaremos juntos na sala 57. Na próxima quarta, nós estaremos juntos aqui no nosso grupo do jejum também. Tá bom? Um beijo carinhoso para você. Fica com Deus.